Mais um bloco do Minutas em Minutos no EPROC, o meme. No bloco anterior comecei considerações a respeito das diferenças aí bem marcantes na forma de trabalhar entre o usuário do SAGE e o usuário do EPROC, diferenças essas que não são tão grandes entre o usuário de EPROC e o usuário de PJE. Vou agora para a parte 2 do comparativo do EPROC e do SAGE, e aqui alguns comentários aí com recursos da tela do SAGE. Um primeiro recurso que me chama, uma primeira diferença, uma outra diferença, aliás, entre SAGE e EPROC que me chamou a atenção é a seguinte, mas é também em razão das diferentes filosofias por trás. São filosofias de trabalho muito opostas e isso naturalmente, essa forma de pensamento gera reflexos aí na estrutura e nos componentes aí do sistema. No SAGE existe um menu expediente no qual o usuário ele acessa o editor de textos do sistema de maneira autônoma ou de maneira individual. É possível no SAGE acessar o editor de textos, do sistema. Inclusive me contaram que ele é feito frequentemente pelo uso do atalho do F4. Então no SAGE o usuário acessa o SAGE, nesse ponto ele é oposto do EPROC, porque o usuário do SAGE, pelo que eu verifiquei, ele chega ao editor de textos de maneira autônoma, desvinculada de processo. Pelo que eu percebi, uma coisa é certa, o usuário do SAGE ele vai diretamente ao seu editor de textos, e dentro do seu editor de textos ele tem como produzir um novo documento. Né? Que no outro vídeo eu disse, o pessoal no SAGE aqui, no SAGE é documento, no EPROC é minuta. Um dos grandes termos aí do EPROCês. E no SAGE o usuário chega diretamente ao editor de textos e clica em novo. Nós não. Nós EPROCentos eu já expliquei. Para se chegar no editor de textos no GPROC, necessariamente o usuário vai ter que passar por um formulário, esteja ele em branco, esteja ele todo preenchido, ele vai passar por um formulário para depois chegar ao GPROC e produzir uma minuta dentro de um processo. Então, o usuário do SAGE, ele pode chegar diretamente ao editor de textos e produzir um novo, ou o caminho EPROC, né, o estilo EPROC também, de dentro de um processo, acionar o editor de textos. Nós aqui necessariamente sempre passamos por um formulário e chegamos ao GPROC. E o local de produção, um dos locais mais famosos no EPROC para aqui nessa tela aqui, 3 formas aí dentro da movimentação processual de chegarmos ao GPROC. Aqui são 3 formas. A faixa minuta nova, uma primeira mais conhecida, o botão minutar, a segunda forma, e as preferências de texto, a terceira. Todas essas formas aqui percorrem esse caminho de passagem por um formulário para chegar ao GPROC. E também é possível chegar
ao GPROC. Ainda é possível chegar ao GPROC pela tela modelos, pela tela texto padrão e aquela faixa de digitação dentro da movimentação. A faixa de digitação. A faixa de digitação aí são formas aí de chegarmos ao GPROC. Nós chegamos ao GPROC na produção de um modelo de um texto padrão, no lançamento de um evento ou na movimentação e na produção de minutas. Mas o GPROC nós não chegamos diretamente a ele, tal como o editor, como o usuário de Sage chega diretamente ao seu para produzir um documento. Outra coisa que me chamou a atenção no Sage é essa segmentação, a segmentação que eu falei aqui no painel. Isso aqui é um trecho daquilo que faz o papel do painel do usuário do Sage. Isso aqui seria um trecho do painel do usuário do Sage, dos sargentos, nossos amigos sargentos aí. Sargentos, sagistas ou sagianos? Cada um verifica em qual caberia. Então aqui é o painel do usuário do Sage. Aí eu bati o olho nesses botõezinhos aqui. Na hora me veio a nossa faixinha simpática aqui. Quem já conhece, quem já tem noções de EPROC aí, já sabe quem é essa bonitinha aqui, ó. Na hora me veio a nossa bonitinha na cabeça. Só que a nossa bonitinha na cabeça, ela nos dá mais possibilidades do que essa faixa aqui do Sage. Eu verifiquei aqui, veja só que o usuário do Sage, ele no seu painel, ele tem um botão só para decisão, ele tem um botão de decisão automática, que é mais cara ainda dessa nossa faixinha de preferências aqui. Ele tem um botão de emissão de despacho, ele tem um despacho. Eu acho que esses automáticos aqui do Sage estão com cara de preferência deles. Eles têm esse botão de despacho, eles têm sentença automática. Então eles criaram aí botões para esses tipos de minuta, que são aí minutas que aparecem com muita frequência nos processos. Então os tipos de minuta lá no Sage, que são aí, digamos, os mais importantes aí em um processo, que aparecem com mais frequência, eles têm aí botões específicos, e eles o digitalizar peça deles seria o nosso evento juntada de peças digitalizadas. Nós temos aí um evento juntada de peças, e curiosamente, e juntada de documento no PJE é digitar texto. Veja aí como é curioso a gente comparar os idiomas aí de cada sistema. Nós no EPROC temos o evento juntada de documentos, que faz o papel deste botão. Então o usuário aí do EPROC, o usuário do Sage, ele tem aí botões aí segmentados para os tipos aí de minutas mais importantes. Eles contam aí com este botão. Todos esses botões separados aqui no lindo, tudo aqui, todos esses botões aqui, ó, todos os botões. Eu consegui fazer uma seta sem querer. Nunca consegui isso, foi a primeira vez. Todos os botões
acima do sargento, no lindo do EPROC, estão aqui em preferências, que essas preferências azuis são as preferências com texto, são as preferências de minutas. Tudo aqui. Ah, mas eu gosto tudo separadinho, bonitinho. Eu também gosto. As preferências também permitem isso aqui no EPROC. As preferências permitem tudo junto, tudo misturado ou tudo separado. Ela me dá a opção de escolha. Então, aqui no SAGE, o SAGE todo separadinho, muito bonitinho, tudo separado. As preferências também fazem a mesma coisa aqui, nessa faixa de preferências. E o minutar é o que permite a criação de uma nova minuta. E o usuário do EPROC, caso se porventura algum sargento estiver assistindo aqui, a nossa faixinha de preferências aqui no EPROC, onde vocês sargentos realizam movimentação, lá nas filas de trabalho, nós EPROQuentos fazemos aqui por meio desse botão movimentar ou por meio das preferências. Nessas preferências aqui, todos os nossos eventos mais praticados estão aqui reunidos, acionáveis a um só clique. E nesse botão movimentar é o equivalente daquela tela de vocês que vocês realizam movimentação nas filas, só que aqui eu acho muito mais simples. E a trabalheira que vocês, colegas sargentos, têm com intimação, a nossa vida no EPROC é toda resumida aqui, ó. Nós temos preferências de intimação e por aqui nós realizamos o processo de intimação. Vocês, sargentos, vocês têm eu ouvi falar que vocês têm uma fila de trabalho, vocês têm uma fila de intimação toda trabalhosa. Vocês têm uma fila de intimação bem trabalhosa, se eu não me engano, é um lugar que vocês têm que voltar a verificar se foi intimado. Nós intimamos aqui e o trabalho do controle de prazos é praticamente todo feito pelo EPROC com auxílio dos localizadores. Então a vida no EPROC, vocês vão reparar que vai se tornar bem mais fácil. Então aí, botões que interferem, que mostram aí as diferenças gritantes do trabalho de minutar no EPROC e no SAGE. Toda essa trabalheira, todos esses botões aqui, separadinhos aqui de vocês, a nossa vida passa por esses três aqui, ó, minutar, preferência e minuta nova. É aqui que nós produzimos textos no EPROC. E aí eu vou chegar agora ao editor de textos, aos editores de textos. Aqui o editor de textos do SAGE, aqui o editor de textos sargento, aqui o editor de textos EPROQuento. Então, eu vi o editor de texto do PJE e falei, ele é um pouquinho de Word. E quando eu vi o do SAGE, eu falei, ele é muito Word. Quando eles estavam criando o SAGE, eles disseram, cara, o Word é muito bom, vou trazê-lo para cá. O meu antigo sistema, só a título de curiosidade, meu antigo sistema era o Apollo. O antigo sistema era o Apollo. O Apollo, o que ele fazia? O Apollo, ele usava o Word, ele abria o Word. Ele usava o Word, mas ele usava o Word literalmente. Ele ia lá e acionava o Word da máquina. Para trabalhar no Apollo, o computador tinha que ter o Word instalado, porque ele usava literalmente o Word. A gente digitava no Word e voltava para o Apollo. O SAGE, o editor do SAGE é literal um Word aí.
totalmente inspirado, beberam na fonte dele mesmo, mas colocaram alguns recursos que são próprios aí de gerenciadores processuais, tal como o EPROC. Aí aparece na imagem o editor aí do Sage, e é um Word. É um Word. Quem trabalha no Sage está aí praticamente utilizando um Word. Eu costumo dizer, o usuário do Sage vai sair daqui e virar para cá. Mas não tem mistério. São basicamente os recursos de formatação e recursos de digitação, só que, por exemplo, aqui no GPROC, no editor de textos do EPROC, nós temos aqui recursos aqui que eu chamo de recursos eproquentos aqui, não é recurso de Word não. Mas já abordei esses recursos em outro vídeo. E tenho telas comentadas que eu falo deles também. O Sage também tem recursos sargentos também. O Sage possui recursos sargentos aqui, ó. Eu andei verificando, aqui é um recurso sargento, aqui é um outro recurso sargento e aqui é um outro recurso sargento. Existem recursos aí com cara de Sage aí, existem recursos aí sargentos, que é do sistema, que não é coisa de Word não. Então o usuário do Sage vai sair daqui e chegará aqui no editor de textos do EPROC, no GPROC, e ele vai deixar de usar recursos que são típicos do Sage, mas que possuem a mesma ideia no EPROC. Para você que é usuário do Sage, alguns desses recursos aqui dessa barra de ferramentas aqui em cima, alguns desses recursos aqui ficarão pelo caminho, não são todos que irão para o EPROC não, mas os mais importantes que estão aqui, eles vão para o GPROC, vocês vão encontrá-los lá. Os recursos do Sage, específicos aqui no editor de texto, uma boa notícia, vocês vão encontrá-los lá. Vocês vão encontrá-los lá no editor de textos do EPROC. A interface é completamente diferente e essa parte do conteúdo aqui, os tribunais estaduais, essa parte aqui de conteúdo, que aparece o brasão do tribunal e o corpo do texto, os estaduais estão deixando muito parecidos com seus antigos aí sistemas processuais. Na verdade, por exemplo, no caso do PJE, na parte do conteúdo do PJE, lá no TJ do Rio de Janeiro, não tem o brasão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No EPROC agora eles vão passar a ter o brasão. Muito provavelmente, acredito eu, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, vai transportar a realidade, vai transportar esse brasão aqui e esse cabeçalho todo aqui para o EPROC. Então é uma carinha nova, mas vocês não vão se sentir muito deslocados de casa não. Então, em termos de produção de minutas no editor de texto, o usuário do Sage, quando chegar no EPROC, encontrará aí menos recursos, porém os recursos essenciais estarão aí no editor de textos do GPROC. E alguns dos recursos específicos do Sage irão para o EPROC também. Mas uma coisa, já se acostume, essa cara de Word integral, isso aqui é uma versão, esse aqui para mim é o Word 97. Isso aqui para mim é cara de Word 97. Essa carinha aqui, ela dará lugar para essa aqui, ó, na cor verde e na cor cinza, a depender do momento. Então,
algumas mudanças aí que vocês sargentos enfrentarão. No vídeo anterior eu expliquei a diferença na forma de produzir minuta no SAGE e a diferença da forma de produzir minuta no EPROC. No PJE foi bem mais tranquilo de explicar. No SAGE, a traduzir o PJs para o EPROQs foi mais ou menos aí traduzir o inglês para o português, tranquilo. Agora, traduzir a forma de trabalho do SAGE para o EPROQs é traduzir o antigo aramaico para o antigo chinês. Não é fácil. Não é fácil. Tem alguns recursos aqui. Deixa eu dar um pause rapidamente aqui, aumentar o zoom desses ícones aqui. Aumentei o zoom e no editor de textos do SAGE, esse ícone é o equivalente ao novo documento. No SAGE, esse aqui é o novo documento, o ícone do novo documento, se eu não me engano. Novo documento. Pois é, no EPROC, novo documento vira minuta nova ou minutar. Minuta nova ou minutar, fora do editor de textos. Aqui, esse novo documento é dentro do editor. É dentro do editor. Vocês, quando chegarem no EPROC, acionarão isso fora do editor de textos. Esse F aqui é de finalizar documento. É o de finalização de documento e encaminhamento para assinatura. Aqui é o finalizar. No EPROC, o equivalente dele é o salvar e sair, escolhendo o status. É o salvar e sair, escolhendo o status da minuta. Vocês têm a assinatura dentro do editor de textos. Pelo que eu verifiquei, o PJE não tinha, eu não me recordo, não sei se tem, eu não me recordo de ver uma função semelhante dentro do PJE. No EPROC é o ícone da canetinha. Vocês têm assinar, no EPROC também tem o assinar lá dentro do editor de textos do GPROC. Vocês têm, sagistas, um botão de movimentação unitária. Vocês têm um botão de movimentação unitária. Nós, eproquentos, fazemos isso de duas formas dentro do editor de textos do GPROC. Quando vocês chegarem no GPROC tem um antes e o depois da movimentação processual. O antes de produzir a minuta, nós já agendamos o evento. Tem um agendamento de evento. E se eu não agendei antes, mesmo assim, depois que eu produzir a minuta, eu vou lá na folhinha rosa, que eu chamo folha rosa, folha laranja, a folha rosa dentro do editor de textos do EPROC. Na folha rosa eu acesso o cadastro da minuta, o formulário, o famoso formulário. Eu vou lá no formulário de cadastro e preparo o lançamento do evento. Então nós no EPROC, essa movimentação unitária, no GPROC vocês terão aí duas opções. Deixa eu pausar de novo e aumentar o zoom aqui da imagem. Caminhando para o final, no editor de vocês, no menu do SAGE, no editor de vocês, sargentos, no Word do SAGE de vocês, no SAGE Word, vocês têm aqui uma opção novo documento. Vocês têm uma opção de novo documento externo dentro do editor de texto.
quem precisa editar, quem precisa ir produzir um novo documento no EPROC, necessariamente irá no EPROC, diferente de vocês do SAGE, nós trabalhamos com navegadores de internet. Bom, pelo menos eu não vi se o SAGE é plataforma própria ou navegador. Nós, eproquentos, trabalhamos com navegadores. Nós trabalhamos no EPROC com múltiplas janelas. Nós abrimos várias janelas e nós trabalhamos com múltiplas abas. Nós abrimos muitas abas na movimentação processual. E numa dessas abas, nós vamos lá na faixa de minutas. Nós vamos à faixa de minutas. Nós vamos ao minutar, ou nós vamos às preferências, tudo trabalhando com abas e janelas. Eu trabalho com muitas abas abertas, muitas das vezes eu trabalho com um processo em várias abas distintas. Então vocês têm aí um novo documento externo, nós aí nos recorremos nós abrimos o processo em várias abas e lá nós vamos na faixa de minutas, no minutar ou no preferências. Eu verifiquei que vocês aí no menu exibir, vocês têm o que eu destaquei aqui no menu. Tá aqui. No menu exibir de vocês têm autotextos. No menu exibir, vocês têm autotextos. O autotexto de vocês em eproquês é texto padrão. Mas tem gente que chama o texto padrão como autotexto também, eu já vi. Nós aqui, pelo menos aqui na minha realidade, nós chamamos de texto padrão. E para inserir um texto padrão, nós trabalhamos com siglas, que é mais fácil, nós utilizamos as siglas de autotexto, ou dentro do GPROC tem um botão que é uma telinha, e nessa telinha tem uma letra T e é possível inserir texto padrão dentro do processo, e ainda nós temos uma tela de textos padrão que eu posso lá pegar uma cola e colar, verificar a sigla e colar dentro da minha minuta. Então no menu exibir de vocês tem o importante recurso do autotexto, que no EPROC é o importantíssimo recurso do texto padrão. E para terminar, eu verifiquei aí que vocês têm, que como o editor de texto do SAGE deveria se chamar SAGE Word, no SAGE Word vocês têm aí um menu dedicado à tabela. Nós também temos tabelas, nós também temos tabelas no EPROC. E nós também trabalhamos com tabelas no EPROC, é o nosso íconezinho lá de uma tabelinha, é o nosso ícone, e aqui vocês têm as mesmas parte das funções, acho que quase todas, assim, as funções que estão aqui neste menu no EPROC. Nós também trabalhamos com tabelas, lá também tem a possibilidade. Os demais recursos no SAGE Word, a maioria dos recursos que eu constatei, a maioria dos recursos, a maioria é de formatação e digitação. A maioria é formatação e digitação. Quando vão para o GPROC, os mais importantes estão lá.
Os mais importantes estarão lá. Não serão todos. A fila de recursos, para terminar esse bloco, a fila de recursos, eu vou mais uma vez mostrar aqui a imagem. Aqui o Sage Word aqui, que é o Word 97 purinho, e aqui o GProc já mais resumido. Os recursos de formatação e digitação mais importantes estão aqui resumidos, e aqui no eProc vocês vão encontrar recursos aí eproquentos, como os botões de inserção de texto padrão, documento base, modelo, o de verificação do conteúdo de um texto padrão e a tabela para implementação de benefícios previdenciários. Esses são recursos com cara de eProc. E no comecinho aqui tem o salvar é coisa de Word, mas esse salvar e sair aqui, se bem que aqui nesse momento ele também é uma carinha de Word aqui, porque aqui é simplesmente salvar e sair, mas quando ele vai para a movimentação processual, ele vira um recurso eproquento, porque ele trabalha com status. No mais é isso. Quem trabalha com Sage e virar para o GProc na parte de produção de textos, no editor de textos encontrará um editor de textos mais enxuto. O que mais vai causar impacto aí para o usuário do Sage que migrar para o eProc, o que ele vai mais encontrar aí de impacto, mais desafiador, é a forma de trabalho, mas vocês contam aí com uma vasta gama de informações para aprenderem um novo sistema e superarem logo logo os trancos da migração. Até o próximo bloco.